Olá, gente, retornando, né, como eu havia dito para vocês. Então, vamos lá. Lembram-se que na semana passada, quando nós vimos multiplicação e divisão de radicais, eu frisei que para ocorrer a multiplicação e divisão, eles precisam ter o mesmo índice, né? E nós fizemos alguns exemplos, eu fiz com vocês, de, vamos dizer assim, de multiplicação e divisão de radicais que não fossem do mesmo índice, certo? Mas eu disse para vocês, bom, vocês devem estar se questionando, e quando não for do mesmo índice, professora? E eu lembro que eu usei a seguinte expressão para vocês, isso aí são cenas do próximo capítulo. Chegou a hora, tá? Vamos lá? Então, como eu não vejo como aprender matemática sem exercitar, eu preferi começar com exercícios do nosso livro, tá? Para que seja feita a redução ao mesmo índice. Vamos lá? Vamos abrir o livrinho? Abra o seu livro, por favor, eu vou abrir o meu aqui também, na página 32, correto? Página 32, exercício 61, onde pede para que seja reduzido ao mesmo índice esses radicais. Então, vamos lá. Repare, eu tenho aqui na letra A um radical com índice 2, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta. Preciso fazer o quê para reduzir ao mesmo índice? O que você faz para reduzir frações ao mesmo denominador? Você aplica o quê? O MMC, correto? É o que eu vou fazer, MMC entre 2, 3 e 5, que dá 30, certo? Então, isso significa que aqui nesse índice vai ter que aparecer 30, 30 e 30. Então, vamos pensar, por que eu vou multiplicar o 2 da raiz quadrada para virar 30? Por 15, certo? A mesma coisa eu vou fazer, preste atenção no que eu vou falar agora, com o expoente do radicando. Meu radicando aqui é 3, quem é o expoente dele? 1. Então, 3 elevado a 1, esse 1 vai ser multiplicado por 15 e vai virar 3 elevado a 15ª potência, correto? Agora aqui, 3 é meu expoente, meu índice, perdão. Por quem eu vou multiplicar o 3 para que ele se transforme no MMC 30? Por 10. Então, meu expoente do radicando também será multiplicado por 10. Veja bem, esse primeiro exercício aí, a letra A, é bem simples, tá? O expoente 1, o que você faz? Com o expoente 1, você multiplica por 10 e vira 10. Raiz de índice 30 de 2 elevado a 10ª potência. Índice 5, por quem eu vou multiplicar o 5 para virar 30? 30 dividido por 5 é o 6. Então, eu também vou multiplicar o expoente do radicando por 6. 1 vezes 6, 6. Conferiu? Ok? Esse primeiro exemplo, exercíciozinho, é muito simples, a letra A. Vamos à letra B. Aliás, todo esse exercício 61 é bem tranquilo. Letra B, eu tenho aqui. Agora, veja bem, o que pode às vezes confundir um pouquinho são o fato de serem literais, né, meus índices. Índice M e índice N. MMC, você aprendeu lá no 8º ano, MMC de expressões literais, M vezes N. Então, vamos lá. Aqui eu tenho M, mas eu sei que quem tem que aparecer ali, o índice comum é MN. Por quem eu vou multiplicar o M para que ele se transforme em MN? Por N. Então, este mesmo N vai multiplicar o expoente da base aqui do radicando. 5 elevado a 1, vou ter 1 vezes N, N, vou ficar com 5 elevado a N, correto? Aqui no meu segundo radical eu tenho o índice N, meu expoente 1. Então, eu vou multiplicar por M, MN. 1 vezes M, M, correto? Repare que o mesmo fator que multiplica o índice, multiplica, atenção no que eu estou falando, multiplica o expoente do radicando. Não é multiplicar o radicando, é o expoente. Confere? Continuando. Próxima letrinha, letrinha C. Veja bem, índice, peraí, pulei antes da hora, D ainda não, ainda é cedo para D. Letra C, índice 2 e índice 3, MMC entre 2 e 3, 6. Atenção, se aqui tem que ser 6, é porque o 2 tem que ser multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou multiplicar, olha o que eu falei há pouco, o expoente do radicando. Cuidado, meu radicando aqui é composto de parte numérica, coeficiente e parte literal. Então, o 1 é o expoente de 3x. Vou multiplicar 1 por 3 também, ficou 3. Então, veja bem, vou elevar, né? 3 ao cubo, 27x, 3. Correto? Atenção, porque no exemplo da letra A e B, eram só um terminho que tinha ali dentro do radicando, né? Aqui não. Agora aqui, raiz cúbica. Por quem eu vou multiplicar o 3 para que ele se transforme em 6? Por 2. Então, eu vou multiplicar meu expoente do radicando por 2. Ou seja, 4y² elevado a 2. 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu fiquei com raiz sexta de 4², y à quarta potência. 4² são 16, 16, y4.
correto? Gente, é mais atenção do que dificuldade, tá? É a atenção mesmo. Vamos lá? Letrinha D. Olha, 2, 3 e 4. MMC entre 2, 3 e 4, 12. Por quem eu vou multiplicar o 2 para que ele se transforme em 12? Por 6, correto? Então, mesmo 6 vai multiplicar o expoente do radicando. Aqui eu vou ficar com M6, certo? M6, conferiu? 12, raiz 12ª de M6. Aqui, raiz cúbica de B. O expoentezinho do B quem é? B elevado a 1. Então, o 3 para virar 12 vai ser multiplicado por 4. Reparem que eu estou obedecendo o MMC. Meu índice comum é o MMC entre os índices. Então, vamos lá. Se eu vou multiplicar por 4 meu índice, eu vou multiplicar por 4 o expoente do radicando. 1 vezes 4, 4. 4, por quem eu vou multiplicar esse índice 4 para virar 12? Por 3. Então, meu expoente do radicando, que é 1, eu vou multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, 3, correto? Então, vamos lá. Raiz 12ª de 2 elevado ao cubo. Veja bem, eu tenho aqui um termo composto de parte numérica e parte literal. N3. 2 ao cubo, 8N ao cubo. Conferiu? Podemos prosseguir? Alguém aí levantando o dedinho porque está com dúvida? Não estou vendo. Um beijo, amo vocês. Vamos lá. Agora o exercício 63. Continuando no exercício 63, nessa mesma página. Reparem que a dificuldade vai aumentando um pouquinho, né? Então, vejam bem, tenho índice 2, índice 3, certo? E eu tenho aqui o MMC entre 2 e 3, 6. Vamos à primeira raiz. Por quem eu vou multiplicar o 2 para que ele se transforme em 6? Por 3. Então, o que eu vou fazer? O expoente 1 vai ser multiplicado por 3. Então, significa que a minha fração, olha que meu radicando é uma fração, toda fração está elevada a 1. Olha o que eu estou falando, toda fração. Então, 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui vai dar o quê? M3, N9. Conferiu? Raiz cúbica de M sobre N2. Sobre M2, M ao quadrado. Meu expoente do radicando da fraçãozinha inteira é 1. O 3, para se transformar em 6, ele é multiplicado por 2. Mesma coisa eu vou fazer com o expoente do radicando. 1 vezes 2, 2. Então, tirando parênteses e elevando o meu radicando, raiz sexta de N ao quadrado, M4. Certo, gente? Podemos prosseguir? Tudo bem? Letra B. Um exemplo bem simples, a letra B. Esse não é difícil. Raiz quinta de A ao cubo e raiz quarta de A. Índice 5, índice 4, MMC 20. Eu quero que apareça 20 e 20, né? Em cada um dos radicais. Índice 20. Pois bem, por quanto 5 tem que ser multiplicado para virar 20? 4. Então, eu vou elevar o meu radicando a 4. Raiz de índice 20 de A elevado ao cubo elevado a 4. 3 vezes 4, pela propriedade das potenciações, né? Potência de potência, a 12. Correto? Raiz quarta de A elevado a 1. O meu 4 vai virar 20 sendo multiplicado por 5. A mesma coisa eu vou fazer com o expoentezinho 1. Confere? 1 vezes 5, 5. Ok? Tranquilo, gente? Esse foi simples, né? Agora vem um assim, bonitinho também. Mas não requer trabalho, não. Só atenção. Repare, raiz quadrada e raiz cúbica. MMC 6, entre 2 e 3. Raiz quadrada de A mais B. Repare, o meu radicando é uma adição. Então, dentro do parêntese, quem é o expoente do radicando? 1. O 2, para virar 6, que é o MMC entre 2 e 3, eu tenho que multiplicá-lo por 3. Vou multiplicar o expoente também por 3. 1 vezes 3, 3. Correto? Posso parar aqui, já está reduzido ao mesmo índice. Raiz cúbica de A mais B também elevado a 1. O 3, para virar 6, vai ser multiplicado por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Conferiu? Nada de diferente nisso aí, né? Essa é a letrinha C e agora a letrinha D, desse mesmo exercício. Essa é um pouquinho mais exigente em termos da atenção, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui raiz quadrada de AB sobre N3 e raiz quinta de AN4 sobre B ao quadrado. Raiz quadrada, reparem, toda essa fração, nós já vimos um exemplo parecido ainda há pouco, toda a fração está elevada a 1, então convém que se coloque o parênteses. O MMC entre 2 e 5 são 10.
Então, aqui eu tenho 10 para virar 10, perdão, 2 para virar 10 tem que ser multiplicado por 5. Então, 2 vezes 5, 10. O meu expoente 1 vai ser multiplicado por 5. 1 vezes 5, 5. Então, isso eu vou elevar o AB e o N ao cubo. A, a quinta potência, B, a quinta, N elevado à 15ª potência. 3 vezes 5. Confere? Aqui, raiz quinta, né, para virar 10, esse meu 5, multiplicado por 2, correto? A, N4B2 elevado a 1. O 1 vai ser multiplicado por 2. Raiz décima de A2, N8B4, certo? Repare que esse processo aqui, ó, é nada mais do que propriedade das potências, correto, turma? Então, vamos continuando. Repare, agora nós vamos mudar de exercício, tá? Vamos para a página 36. Reparem que eu fiz aí de propósito, na página 36, eu fiz um exercíciozinho para vocês, que é um exercício que você vai entender já já, para a próxima aula de amanhã, por que eu agora, né, eu dei uma pausa na redução de radicais ao mesmo índice, e fiz um exercício menos trabalhoso, com menos dificuldade, vamos dizer assim. E estou colocando aí porque nós vamos precisar muito. Né? A aula passada, a aula anterior a essa, nosso primeiro tempo hoje, né, o nosso primeiro tempo de aula, nossa, de matemática, ela foi sobre simplificação de radicais, exercícios sobre simplificação. E agora eu volto a fazer esse exercício da página 36, de simplificação. É um exercício que realmente se faz muito necessário, tá? Porque a gente vai trabalhar muito no que vem amanhã, tá? Sobre isso, a gente vai precisar. E eu posso garantir para vocês o seguinte, que você não consegue dar um passo com radicais se você não estiver bem, vamos dizer assim, bem treinado na simplificação de radicais. Então, eu preferi ver essa simplificação dentro de operações algébricas, no caso aqui, adição, correto? Esse exercício 72, se você for lá no seu livro, na página 36, certo? O exercício 72, ele vai mostrar para você o quê? Na letra A, ele pede para calcular o perímetro, tá? Por isso que, como na aula passada, quando eu digo passada, semana passada, tá? Não a aula anterior hoje, nós vimos adição e subtração de radicais, multiplicação e divisão, né? Não vimos nenhum exercício envolvendo figuras geométricas. Então, eu senti necessidade de fazer um exercício com vocês sobre figuras geométricas, entendeu? Então, o que acontece? Esse exercício pede o perímetro dessas figuras que aparecem aí, correto? Na letra A, nós temos um triângulo, correto? Um triângulo onde os lados são raiz quadrada de 45, raiz quadrada de 80 e raiz quadrada de 125, certo? Então, o que acontece? Como é que eu acho o perímetro? Né? Como é que eu acho? Eu acho o perímetro somando essas raízes, né? Somando as raízes, mas eu não sei que não posso somar radicais que não sejam semelhantes, correto, gente? O que são radicais semelhantes? Mesmo índice e mesmo radical. Então, o que eu vou fazer? Mas também eu lembro que eu disse na aula da semana passada aqui, quando você olhar para um radicando, de qualquer radical, verificar que ele pode ser decomposto em fatores primos, é o que você deve fazer. Esse é o primeiro passo. Porque, de repente, olha só, nenhum radical aqui é semelhante. Mas quando eu decompor em fatores primos, quando eu visualizar a decomposição, ver quem está autorizado ou não a sair do radical, eu vou encontrar radicais semelhantes e meu problema fica resolvido, correto? Então, vamos lá. Fatoreio 45, eu vou achar na letra A o perímetro do triângulo. Então, aqui a soma dos três lados, 3 ao quadrado vezes 5. Raiz quadrada de 80. 80 decomposto em fatores primos, 2 à quarta potência vezes 5. Mais raiz quadrada de 5 ao cubo, que é a fatoração de 125. Vamos ver quem está prontinho para sair, quem é que eu preciso arrumar. Aqui, índice 2, expoente 2, a primeira propriedade de radicais, vista semana passada, diz que o 3 pode sair da raiz. 3 raiz quadrada de 5. Índice 4 não é igual, perdão, índice 2, expoente 4. O expoente não é igual ao índice, mas é múltiplo, então ele também vai sair.
4 dividido por 2, 2. Vai sair quem? 2 elevado ao quadrado. Quem é que permanece dentro da raiz quadrada? O 5, correto? E esse 5 ao cubo necessita de arrumação. Ele necessita ser, vamos dizer assim, arrumado, né, de forma conveniente. Porque 3 não é múltiplo de 2. Então, vamos pensar qual é o múltiplo de 2 mais próximo a 3. É o próprio 2. 5 ao quadrado vezes 5. Então, vamos lá. 3 raiz de 5, mais 4 raiz de 5, mais 5 raiz de 5. 3 mais 4, 7, mais 5, 12 raiz de 5. Finalizou o cálculo do perímetro. Concorda comigo? Então, vamos lá. A letrinha B pede o que para a gente? A letra B. Ela pede o perímetro do retângulo, certo? Vejam bem, eu tenho aí um retângulo, que é uma figura, é um quadrilátero, né? Onde os lados opostos são congruentes. E a figura, o exercício, agora eu preciso do meu óculos, o exercício me dá um dos lados como sendo raiz quadrada de 150 e outro como sendo raiz quadrada de 54. Só que raiz quadrada de 150 é congruente ao outro ladinho, ao lado oposto, né, do retângulo, e raiz de 54 também. Então, para achar o perímetro, para somar os 4 lados do meu retângulo, é necessário que eu dobre a raiz quadrada de 50 como dobre a raiz quadrada de 54, correto? Então, vamos lá. Agora eu vou decompor em fatores primos o 150. 150 decomposto em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, certo? O 54, decomposto em fatores primos, é 2 vezes 3 ao cubo. Índice 1 não sai, índice 1 não sai, porque é menor, expoente menor do que meu índice 2. Expoente 2, autorizado a sair. Esse 5 sai e chegando lá fora ele encontra o 2. Aqui, índice 1, índice 2, expoente 1, não sai. Expoente 3, desmembrado em 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 pode sair e esse permanece. Portanto, reparem bem como ficou agora. O que não eram, né? Os que não eram radicais semelhantes, tal qual na letra A, se transformaram. Porque aqui fora eu fiquei com 2 vezes 5, 10 raiz de 6, mais 2 vezes 3, 6 raiz de 6. Então, eu fiquei com radicais semelhantes. 10 raiz de 6 mais 6 raiz de 6. Correto, gente? Então, a atenção tem que ser essa. O que parece não ser semelhante é semelhante, bastando ocorrer uma simplificação de radicais. Olha a importância. Por isso, a nossa aula anterior, falei tanto em simplificação de radicais, tá? Porque é necessário simplificar para reduzir, correto? E simplificar para operar, principalmente adição e subtração, onde os radicais necessitam ser semelhantes, correto? Isso aqui foi só um lembrete, porque a gente vai precisar disso amanhã e bastante. Mas vamos voltar à nossa redução ao mesmo índice. O que eu preciso fazer? MMC, correto? Então, vamos lá. Vou pegar um exercíciozinho aqui, que eu acho que pode ter deixado um pouquinho mais de dúvida para você, tá? Que mais trabalhoso, vamos dizer assim. Quero um mais caprichadinho. Esse aqui, olha só. 2 e 3, tá? MMC 6. O meu radicando é uma fração. Então, não posso esquecer, porque se eu considerar, se eu não colocar esse parênteses, tá? Se ele não for colocado, eu vou e colocar um umzinho aqui. O que eu vou estar dizendo? Que o 1 está elevando apenas o m, apenas o numerador. O parênteses envolvendo a fração inteira diz que quem está elevado a 1 é todo o radicando, que é um número fracionário. Então, cuidado. Por isso que na hora que eu multiplico 2 por 3, ele vira 6. Aqui 1 por 3 virou 3. E aí a minha fração é elevada, tá? M3, N9, correto? Diferente se não tivesse colocado parênteses. A mesma coisa aqui. Então, quando eu multiplico o meu 3 por 2, para encontrar 6, eu faço a mesma coisa com o meu expoente 1, multiplicando por 2. N2, M4. Conferiu, gente? Tá ok? Bastante atenção nisso. Vamos ver um outro aí que tenha sido assim, que eu considere que possa deixar margem à dúvida, né? Um outro aí seu, correto? Seria
na letra C. Vamos lá, vamos voltar. Letra D, perdão, aqui no finalzinho. Raiz quarta de 2n, ó. Aqui não é fração, mas é um produto. Parte numérica e parte literal. 4 vezes 3, 12. Então, meu expoente 1, se eu também não coloco parênteses aqui, apenas coloco o expoentezinho 1, o que eu estou dando a ideia? De que esse 1 é expoente só do n. Então, a necessidade do parênteses. Não há necessidade aqui, não há aqui. Mas há necessidade, sim, quando é um produto ou quando é uma fração, tá? Produto aqui, né, nesse exemplo, fração aqui, correto? No 63, letra A. Produto e fração. Correto, gente? Isso aí não pode ser, em hipótese alguma, esquecido. Por favor, tá? A gente precisa ter essa atenção aí redobrada, bem redobrada mesmo, ok? E da mesma forma, a gente acontece quando eu tenho, por exemplo, na letra B. Eu estou pegando os casos mais perigosos, tá? Aqui, ó, o parênteses colocado. Então, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Coloquei o parênteses aqui fora, quem eu vou multiplicar? O expoente 1, que é o expoente do radicando. Tá? Então, às vezes, é muito melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Tá? Então, coloca o parênteses para ficar bem localizado onde está o seu radicando. Tá? Se ele é uma fração, se ele é um termo composto por um produto de parte literal, parte numérica, coloca o parênteses ali, que facilita a sua visualização. Ok? Então, gente, eu espero que essa redução mesmo índice não tenha sido, né, muito perigosa, muito ruim para você. Ela é muito fácil, ela requer a sua atenção, apenas isso, tá? Amanhã a gente volta para a simplificação de radicais, ou melhor, vai usar muito simplificação de radicais. Por esse motivo, eu fiz questão de relembrar essas duas últimas letrinhas desse exercício, tá bom? Não foi à toa, porque, embora se tratando de perímetro, a gente não tinha falado, né, citado nenhuma figura geométrica, e eu achei por bem, na aula passada, na semana passada, achei por bem fazer esse exercíciozinho, e a gente se encontra amanhã, novamente, tá? Esperando que você esteja bem animadinho, porque hoje não tem dever de casa não, tá? Mas amanhã tem, tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. E até amanhã.